Oi pessoal, no meu vídeo anterior eu falei sobre as rainhas. Hoje eu vou falar sobre os reis na leitura dos jogos de tarô. Os reis são energias ativas. Todo rei contém um imperador dentro de si, ou o imperador contém os 4 reis. Eu vou explicar o seguinte: quando entra uma figura da corte num jogo, pode estar representando o cliente, como se fosse o rei. Eu poderia ser saído de rei mesmo sendo mulher. Pode ser alguém na vida do cliente que está entrando, ou as circunstâncias do dia a dia, né? Principalmente do elemento daquele rei. Então, eu vou começar aqui pelo rei de paus, com o elemento fogo. Então, ele vai vibrar nesse elemento. O rei de paus, ele é muito dinâmico. É uma característica de pessoas idealistas, estrategistas, poderosas, líder por natureza. O rei de paus, eu diria que ele faz tudo aqui e agora. Tem que ser de imediato. São aquelas pessoas que sabem tomar decisões, que não ficam em cima do muro, sabem tomar decisões, sabem se fazer valer. Todo rei é poderoso, tá? Então, o rei de paus, em questões de amor, ele vai viver intensamente, né? Aquele entusiasmo, só não pode ser aquela rotina, porque ele é elemento fogo. Então, não conte com rotina com o rei de paus. Tem que ser tudo muito dinâmico, muito vibrante. Uma característica que eu diria sombra ou negativo é que o rei de paus, quando não bem elaborado, eles são muito egoístas. Tem que ser ele em primeiro lugar. Então, são pessoas que, às vezes, por estarem acostumadas à liderança, por estarem acostumadas a decidir, por estarem acostumadas a conseguir tudo o que querem, às vezes se tornam egoístas, às vezes não veem o outro lado, né? Então, quando a gente trata assim, tanto das rainhas quanto dos reis, quando a gente trata, vamos dizer assim, a gente tem que olhar a dinâmica da carta. Nunca esquecer que eles são poderosos. Como são poderosos, ele pode falar uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Então, o rei de paus, ele vai falar de tudo o que tem que ser agora, conseguir, é o poderoso, não vê limites, por causa até do próprio elemento. O fogo não vê limites. Então, se você der corda para ele, ele pode fazer da sua vida uma fogueira de amor, como pode fazer da sua vida um inferno, né? Você vê aqui, o rei de paus também tem aquela parte intuitiva, né? Do elemento, né? Então, ele percebe as coisas num olhar, e ele sai de campo quando ele acha que a coisa já queimou. Então, ele sai rapidinho de campo. Este é o querido rei de paus, né? Vamos falar agora do rei de espada. Gente, o elemento espada é o elemento ar. O rei de espada é inteligente, também é estrategista, tem 1000 ideias, sabe tomar decisões, ele sabe mandar, né? Essa espada aqui, ele vai cortar os excessos que ele acha que é excesso, né? Então, ele domina, ele manda, ele julga, ele decide. Então, o rei de espada fala muito desse poder mental. Como ele tem muitas ideias, ele também é muito criativo. Então, em termos de trabalho, puxa, ele é super criativo, né? Em termos de negociação. Agora, na parte afetiva, ele não é muito de vincular. Ele não sabe criar vínculos, né? O elemento ar, ele não
ele não transa muito bem essa questão de afetos. Para ele é muito confuso, porque ele tem muita coisa na cabeça. Então, os pensamentos dele são muitos. E ele, às vezes, se perde nos próprios pensamentos. E ele se perdendo nos próprios pensamentos, muitas vezes ele se perde nas próprias emoções. Porque aí ele não vai saber o que é real do que ele está imaginando e o do que não é. Por isso que ele também é frio, ele é muito desconfiado, sabe? Ciumento, ele fica assim, o que eu vou fazer agora? Porque ele é muito pura razão. Então, razão e emoção não andam muito bem juntas, né? Ou você é pura razão, ou você é emoção. Ele não sabe equilibrar isso, né? Ele é dinâmico, ele sempre tem uma saída para alguma coisa, porque como ele é criativo, ele tem sempre uma saída. Mas pelos afetos, ele se enrola. Ele não sabe lidar. E quando um rei entra na vida do cliente, seja ele homem, seja ela mulher, geralmente são coisas mais rápidas, mais passageiras. Se você perguntar, vou começar uma relação afetiva, essa relação afetiva vai vingar? Se for o rei de espada, eu boto as minhas dúvidas, por causa desse lado que ele se atrapalha nas emoções e ele não cria muito vínculo. Aliás, não é que ele não cria muito vínculo, é bem difícil de ele criar vínculo. Pode criar, mas é aquele vínculo mais racional, mais medindo os afetos, porque ele é razão, então ele mede, né? Aquela expansão, né? Meu amor, ele vai medir. Às vezes você pode pensar até que a pessoa está distante, se a pessoa sair com uma característica de rei de espada. Você pode até pensar assim, o fulano está distante. Não é. É porque ele está envolvido com os pensamentos dele. Então, esse distanciamento às vezes atrapalha na própria relação, no se dar, né? Porque geralmente quando a gente se apaixona, a gente se dá. Ele é tudo muito ali, na espada, sabe? Na espada, aquilo bem certinho, bem racional, medindo o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu devia fazer. É muito assim. Então, quando aparece numa jogada, ou mesmo não falando em determinada pessoa, simbolizando alguém na vida do cliente, né? Então, são situações que você tem que usar somente a razão, né? O rei de paus, você pode até usar a intuição também, mas o rei de espada é sinal que você tem que usar a razão. Agora vamos para o rei de ouros, né? O rei de ouros, ele é dinâmico, ele é poderoso, é ouros, né? Então, ele é o elemento terra, ele quer tudo. Ele não vai pisar em falso, ele tem que ter certeza naquilo que faz. Se ele entra num trabalho, ele entra já visando o lucro. Se ele entra numa relação, ele já avisa o que essa relação pode dar para ele. São pessoas muito calculistas, são pessoas que não jogam para perder, eles não entram num relacionamento, não entram num trabalho para perder. Quando aparece na leitura do jogo, é sinal que você está com a moeda na mão, você está com as cartas na mão, você está com aquele poder. Você, que eu digo o cliente, né? Está com o poder, né? Agora, sempre tem aquele lado que eu digo que pode ser o lado sombra, o lado negativo, enfim. Ele é muito territorialista. Então, ele toma conta de tudo. Então, são pessoas querem tudo para si, né? Tem uma capacidade de envolver o outro, mas o outro lhe pertence. Então, ele ama, mas você
A pessoa pertence a ele. Então, geralmente, são pessoas muito mandonas, mal resolvidos, podem até ser obsessivos de querer, eu tudo posso, eu tenho o poder, eu sou rei, né? Amam com intensidade, são possessivos e gostam de ter o controle da situação, porque ele é a carta da realização. Se você puser numa leitura, se você não é uma pessoa que vai entrar na sua vida, não está te representando, é um momento de realização. Tudo que ele toca, ele realiza, principalmente na parte material. Então, quando sai num jogo, é muito bom. Se você está negociando alguma coisa, é um bom sinal. Agora, se é no relacionamento, é possessivo, sim, dominador, e tem que ser tudo do jeito dele. E como todo rei, veja bem, eu estou falando de todos os reis. Como todos os reis, eles são soberanos. Então, se for um rei que está olhando, a gente está olhando mais a parte sombra dele, né? São pessoas que podem manipular o outro porque são reis. Isso eu estou dizendo na parte sombra, na parte negativa, tá, gente? Não estou falando que o rei é negativo. Eu só estou mostrando a vibração. Porque o rei é energia ativa. As rainhas que eu falei no outro vídeo são energias passivas. O rei é ativo, tá? E agora vamos falar... um detalhe. Como ele é muito possessivo, ele também é muito ciumento. Tipo assim, é meu, ninguém toca, ninguém pode olhar. Ele é muito ciumento. De todos os reis, o rei de ouros é o mais ciumento. Agora vamos falar do rei de copas. Aí vocês vão pensar, rei de copas é o elemento água, é emoção, é amoroso. É amoroso, sentimental, temperamental, né? O rei de copas, ele abraça, eu diria que ele bem resolvido, o bem resolvido que eu digo não é aquele lado sombra, o bem resolvido é aquele que vai te acolher, botar no colo, vai providenciar tudo que você quer. Agora, extremamente inseguro. E ele sempre guarda algum segredo. Dos outros reis, o que guarda mais segredo é ele. O que tem que enganar vai ser o rei de copas. O rei de copas, para fidelidade, se ele for um rei, que eu estou dizendo, com a energia de sombra, a energia negativa, a energia mal resolvida, não é leal à pessoa que o ama. Ele sempre tem alguma carta na manga. Veja bem, o rei de copas, com a energia de luz, ele vai te acalentar, ele vai fazer tudo para te agradar. Agora, não vai também falar muito das emoções, sabe por quê? Por ele ser inseguro, ele é uma confusão de emoção dentro da cabeça dele. Então, ele pode ir levando a relação. Agora, se na cabeça dele, ele está pensando, estou levando a relação, mas eu não vou firmar com isso, o outro não vai perceber. Porque ele vai dar carinho, vai dar beijo, vai dar abraço, mas ele vai guardar os segredos. É a carta dos segredos. Geralmente, até às vezes... numa jogada, às vezes aparece como sendo a outra pessoa na relação, tipo triângulo amoroso. Às vezes aparece o rei de copas, mostrando o quê? Que tem algum segredo ali, naquela leitura daquele jogo, né? Pode ser uma característica do cliente, quer dizer, pode ser uma característica de alguém que vai entrar na vida da pessoa, pode. Mas pode também mostrar que tem alguma coisa oculta no assunto que você está botando
ali naquela leitura, o Rei de Copas. Você vê aqui na carta, ele está na água, mas ele está com um pé aqui na pedra, né? Então, ele tem medo das próprias emoções dele. Ele, de alguma maneira, ele se blinda, entendeu? Uma coisa também, ele é muito romântico, como eu falei, é carismático e ele acolhe. Veja bem, quando é um rei de luz. Como é que você vai? Você deve estar pensando, mas como é que eu vou saber, Luiz, se é um rei de luz, né? Se está bem resolvido? Pelas cartas que estão ao redor, tá? Então, veja bem, os reis podem ser a característica do cliente, pode ser alguém entrando na vida do cliente, como pode ser uma situação, sendo você colocando as cartas para uma mulher, pode ser um homem entrando na vida, pode ser uma característica ativa daquela mulher, como nas rainhas, quando eu falei nas rainhas, você pode estar colocando as cartas para um homem e as rainhas estão mostrando o quê? Uma parte passiva daquele cliente homem. Então, os reis são poderosos. Todos os 4 reis, né? Rei de paus, de espada, de ouros e de copas, eles concretizam. Nunca esquecer que eles têm um imperador dentro deles. Eles concretizam. Então, pode ser também momento de concretização naquela jogada. Aí você vai ver qual é o elemento da carta para ver o assunto que é aquela concretização. E as cartas que estão juntas, todas juntas, vão dar o quê? Uma harmonia, vão dar uma mais clareza na própria leitura. Ok? Então, gente, se gostaram, curte aí, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo.